Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de biologia e hoje nós vamos falar sobre o sistema respiratório. Bom, sistema respiratório, gente, ele vai ser um sistema formado pelos seguintes órgãos: fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares e pulmões. Além desses que eu citei, vocês podem ver nas imagens que aparecem outras estruturas que nós vamos falar daqui a pouquinho. Primeiramente, nós vamos dar ênfase e vamos falar sobre os nossos pulmões. Bom, os nossos pulmões são órgãos em formato de cone, que apresentam consistência esponjosa e apresenta a maior parte de seu parênquima formado pelos alvéolos, sendo estimada a presença de cerca de 300 milhões de alvéolos nos pulmões. Cada pulmão é revestido por uma membrana chamada de pleura. O pulmão de uma criança, geralmente, apresenta a coloração rósea, enquanto do adulto pode ter uma coloração mais escura devido à maior exposição à poeira e à fuligem. Os pulmões estão situados no tórax. Entre o espaço entre eles, nós podemos ver uma região denominada de mediastino. É nos pulmões que o gás oxigênio do ar passa para o sangue e parte do gás carbônico do sangue resultante da respiração das células é eliminado para o ar atmosférico. Por essa razão, os pulmões são considerados os órgãos essenciais da respiração. A pleura que nós citamos anteriormente, ela vai ter a função de proteção. Ela vai ser uma dupla membrana serosa, tá? Que vai proteger os pulmões. Bom, vamos falar agora sobre a renovação do ar nos pulmões. De que forma se dá essa renovação? A renovação do ar contido nos pulmões é feita pelos movimentos respiratórios, que são movimentos de inspiração e de expiração, tá? Inspiração nada mais é do que a entrada do ar nos pulmões e expiração, a saída do ar dos pulmões. A inspiração é um fenômeno ativo. A contração de certos músculos torácicos, como os músculos intercostais, combinada ao abaixamento do músculo diafragma, é a expansibilidade dos pulmões enche estes de ar. Já a expiração é um fenômeno passivo, significa o relaxamento dos mesmos músculos que se contraíram na inspiração, combinado à elevação do diafragma e à elasticidade dos pulmões, expulsando o ar deles. No nosso próximo slide, vocês vão ver um pouquinho sobre o diafragma, que é um músculo muito importante que vai atuar nos movimentos da respiração, que nós acabamos de falar, e podem observar o movimento dele durante esses dois processos. Bom, quando você inspira, o diafragma se contrai, Ou seja, ele move-se para baixo. E quando você expira, o diafragma relaxa, ou seja, ele vai para cima. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a hematose. E a hematose nada mais é do que uma troca gasosa, ou seja, a passagem do gás oxigênio, tá? Trocado pelo gás carbônico, que acontece a nível de alvéolos pulmonares, que é essa imagenzinha que vocês veem aí, como se fosse um cachinho de uva. Bom, os alvéolos pulmonares, eles são saquinhos, como vocês podem ver, cheios de ar e são bem vascularizados, eles são todos cheios de vasos sanguíneos ao redor, como vocês podem ver na imagem representada, o oxigênio sendo mandado para o sangue e o gás carbônico sendo levado para dentro desses alvéolos. Aí já aconteceu a troca gasosa de um pelo outro. Ok, crianças, então para encerrar nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a respiração e saúde. Para isso, eu coloquei aqui 6 doenças respiratórias que são mais comuns, provocadas pelo trato respiratório, tá? Por incidência ou de micro-organismos ou de exposição da pessoa a agentes químicos ou até mesmo físicos, como alta temperatura,
muita baixa umidade do ar, enfim. Então, entre essas doenças, nós temos a asma, que é uma doença crônica que atinge todas as faixas etárias, embora tenha maior acometimento em crianças. A bronquite crônica, que comumente é possível observar a confusão feita entre asma e bronquite, elas são muito parecidas. A pneumonia, rinite alérgica, sinusite e a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. No nosso material, nós temos algumas dessas doenças, né? A gente aqui não pode se estender muito, então lá vocês podem estar fazendo a leitura e vocês podem estar vendo um pouquinho mais sobre elas. Então, desde já, eu deixo aqui um grande abraço para todos, um bom estudo, uma boa aula e até a próxima.